sobre o perfil dos mortos. A gente fala muito sobre a questão do racismo, e teve um bate-boca na Câmara de Vereadores semana passada, Câmara de São Paulo, onde parlamentares do PSOL, e eu acho que do PT também, não tenho certeza, pediram 1 minuto de silêncio pelas vítimas da chacina. E aí parlamentares da extrema-direita, incluindo Rubinho Nunes, incluindo Pavanato, eles, enfim, além de xingar e ficar malucos ali com isso, né, falaram que tinha que ter 1 minuto de silêncio só pelos policiais, né. As parlamentares de esquerda queriam 1 minuto de silêncio por todos, inclusive os policiais. Eles queriam só pelos policiais e começaram, né, a chamar elas de defensores de bandidos e coisas nesse sentido. Importante ressaltar, gente, não se tinha até aquele momento qualquer informação de quem eram as pessoas mortas. Então qualquer pessoa que estava falando que eram bandidos estava tirando isso da cabeça. Não tinha qualquer prova, qualquer confirmação. E aí, no meio disso tudo, o Rubinho Nunes ele falou assim, né? Como que vocês estão falando que é racismo se a maioria dos mortos era branca? E até o momento não vi nenhum levantamento sendo feito sobre isso. O que a gente tem visto nas fotos divulgadas como essa que está na tela são de pessoas negras. E provavelmente ele fala isso se baseando nas fotos que foram divulgadas de muitos corpos, né, no chão, aonde a maioria tinha pele clara. Ter a pele clara é totalmente diferente de ser branco, gente. Se você olhava os rostos daquelas pessoas, os traços, o fenótipo, você via que eram pardos, eram pessoas negras de pele clara. Podia ter a pele clara, mas o nariz largo, cabelo crespo, né? Assim como a gente viu nas fotos dos meninos sentados lá, os homens lá sentados lá no chão. Mesma coisa, muitos de pele clara, mas tudo nariz largo, boca, né, lábios grossos, cabelo crespo. Voltem lá no meu vídeo, né, que teve um programa aqui sobre a questão do pardo, da parditude, tudo isso. Fiquei 1 hora falando sobre isso, tem um corte sobre isso, né? Bastante visualização, bastante acesso nesse corte, inclusive. Então, não eram a maioria de brancos, né? Claro, não tem um levantamento oficial, mas pelas fotos que a gente vê, eram a maioria de pardos. Isso é muito importante ser trazido também para dentro do próprio movimento negro, né, para perfis, né, que debatem sobre negritude na internet, que às vezes ficam querendo criar rixas imbecis entre pretos e pardos, e colocar como se os pardos sofrem menos, né, quem é negro de pele clara sofre menos. São as maiores vítimas das chacinas, da violência policial, são as maiorias dentro dos presídios. Que sofrer menos é esse, gente? Não tem essa de sofrer menos, não. Somos todos negros, estamos sofrendo do mesmo jeito nessa porra desse país. Tendo a pele mais clara ou mais escura. Claro, né? Em questão de preconceito, né? De, sei lá, se entra um preto e um pardo numa loja, o segurança tem que escolher qual dos dois ele vai seguir, provavelmente vai ser o preto. Sim, tem esse preconceito também. Mas a gente fala de violência policial, de chacinas e tudo mais, a população parda, obviamente, por ser a maioria também, proporcionalmente é a que está mais suscetível e exposta a essas violências. Então é a maioria das vítimas das chacinas policiais e a maioria dos presos também. Bom, então que esse post da Folha de São Paulo, ele traz alguns poucos dados, né, de um levantamento feito do perfil dos mortos. Como eu falei, dados de questões raciais até o momento eu não vi. Mas olha só o que eles colocam aqui. Mortos em operação no Rio são homens de 14 a 55 anos. Tinha um adolescente de 14 anos no meio. 1/3 não tem registro do pai. Todos os civis mortos durante o confronto com a polícia nos complexos da Penha e do Alemão, já identificados, são homens, e 44 deles, 38%, nascidos no estado do Rio de Janeiro. A média de idade é de 28 anos, e 1/3 deles não tem registro do nome do pai. A metade possui ao menos um mandado de prisão, ou no caso de um menor de idade, de busca e apreensão. Olha só, a metade possuía, ou seja, a outra metade não possuía. Quase uma semana após a mega operação que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, a Polícia Civil do Rio divulgou uma lista com 115 perfis, que não inclui os 4 policiais que perderam a vida na ação. Em outros 2 casos, as perícias foram inconclusivas. Então, esses são só alguns dados que a gente tem no momento. Todos os mortos eram homens. Na foto aqui, todos são negros, né?
Tinha gente com 14 anos, tinha gente com 15 anos, mas em média tinham 28. Um terço deles, ou seja, sei lá, uns 40, não sei, enfim, sem registro de pai na certidão. E por que isso é importante, né, destacar isso? Para a gente entender que existem vários fatores sociais por trás de tudo isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, como sociólogo, cientista social, canso de falar essas coisas. Se a gente faz um levantamento de dados e vê padrões, alguma coisa tem aí, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter um porquê, um motivo para todos serem homens, todos, a imensa maioria serem jovens, quase todos negros, pretos e pardos, uma boa parte sem registro de pai, todos moradores de favelas. Se for puxar, provavelmente com baixa escolaridade. Isso tem que ter um motivo, gente, não é por acaso. Pelo amor de Deus. Enfim. Toda essa matança teve repercussão internacional. Muitos jornais internacionais publicaram matérias falando sobre isso. Isso chama a atenção do mundo, né? O Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui essa matéria da Agência Brasil. Deixa só colocar meu soro no nariz, porque tem problema de respiração. Vocês sabem, sempre tem que estar botando essa porcaria aqui. Pronto. Então, mortes no Rio ganham repercussão internacional. Isso foi publicado no dia 29, ou seja, um dia, menos de um dia, né? Foi 9 da manhã, menos de um dia depois do massacre. Então, não traz toda a repercussão que teve, mas traz uma repercussão de grandes jornais internacionais. A operação contenção, deflagrada pelo governo do Rio de Janeiro na terça-feira 28 contra o Comando Vermelho, teve repercussão internacional por conta das dezenas de mortes. Oficialmente, até então, eram 64 óbitos, incluindo 4 policiais, mas os números finais devem passar de 100. E agora, né, chegou à conclusão de que foi 121. Outros países e entidades internacionais também se manifestaram diante do alto nível de letalidade. A Organização das Nações Unidas, a ONU, fez um post no fim da noite da terça-feira, no Twitter, pedindo que as autoridades estejam atentas às suas obrigações perante o direito internacional. Abre aspas para o que a ONU publicou. Brasil, estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que já teria resultado na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Esta operação letal reforça a tendência de consequências extremamente fatais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Relembramos às autoridades suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos e instamos à realização de investigações rápidas e eficazes. O jornal inglês The Guardian publicou matéria com o título Brasil, ao menos 64 mortos no dia mais violento do Rio de Janeiro em meio a batidas policiais. A publicação descreveu a operação como a mais letal da história e afirmou que as ações policiais tiveram início na madrugada com intensa troca de tiros em uma região onde moram cerca de 300 pessoas. Abre aspas. Fotos terríveis com alguns dos jovens homens mortos se espalharam pelas redes sociais, afirmou o periódico. O espanhol El País cravou em sua reportagem sobre a operação que o Rio de Janeiro vive uma jornada de caos colossal e intensos tiroteios por uma ação policial contra o crime organizado, que já é a mais letal da história da cidade brasileira. O Le Figaro, importante jornal da França, relata em sua reportagem que há muita contestação sobre a eficácia destas operações policiais de grande porte no Rio de Janeiro. No entanto, elas são comuns na cidade. O New York Times chamou a ação policial de a mais mortal da história do Rio, com 4 policiais mortos e ao menos 60 pessoas mortas. Foi um ataque aos, abre aspas, narcoterroristas, disse o governador do estado. O periódico argentino Clarín reproduziu o post de um brasileiro e estampou em seu site. Não é Gaza, é o Rio. Então aqui, ó, presidente da Colômbia chama mega operação no Rio de barbárie. Gustavo Petro também afirmou que o mundo da morte está tomando conta da política.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, publicou na rede social X, antigo Twitter, na quarta-feira 29, um vídeo dos corpos enfileirados após a mega operação deflagrada na terça-feira contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e Alemão, no Rio de Janeiro. Em um trecho da mensagem publicada, o líder colombiano classificou o episódio como barbárie, abre aspas. Essas lutas contra as gangues não são nada além de barbárie. O mundo da morte está tomando conta da política, afirma Petro. Bom, é isso. Eu fico imaginando como que é para outros países ver esse tipo de coisa, né? Outros países não acontece esse tipo de coisa, porque as pessoas, né, os brasileiros normalizaram isso. Mas não é em todo lugar que acontece aqui não, gente. Eu, mais uma vez, citando o Eduardo Tadeu, né, tem músicas do Eduardo que falam coisas nesse sentido. Né, tem uma que ele fala, por exemplo, se eu não me engano, é a Era das Chacinas. A CIA se assustaria com 8 carros funerários saindo do mesmo bairro, no mesmo horário. Né, claro que na Síria isso também acontece, né, no Oriente Médio, mas ele destaca o quanto que isso no Brasil, é maior do que lá. Né, os homicídios que acontecem no Brasil são maiores do que os homicídios somados em vários países, inclusive países em guerra. Também tem uma outra música, se eu não me engano é Perdoar Nunca Esquecer Jamais, que ele fala: o processo de eugenia nos nossos bairros, em Paris, teria o título de atentado. Enfim, outra coisa que eu queria mostrar, que eu lendo o texto aqui eu lembrei, mas eu não selecionei, foi a fala de uma mãe de um policial, inclusive. Ela culpa o Cláudio Castro pela morte do filho. A mãe do policial civil Rodrigo Veloso Cabral, morto na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, criticou o governador Cláudio Castro, do PL, por arriscar a vida dos policiais em confronto com o Comando Vermelho. A operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro mobilizou 2.500 agentes. Abre aspas. Os bandidos encurralaram ele, assim como o delegado Bernardo Leal, internado em estado grave. Aquele infeliz do Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o Comando Vermelho. Meu filho só tinha 40 dias de corporação, disse a imprensa Débora Veloso Cabral. A declaração ocorreu no sepultamento do inspetor de polícia na última quarta-feira, 29, Rodrigo Veloso Cabral, que tinha 34 anos e deixa a esposa e uma filha. Meu coração apertou quando falaram que um policial morreu. Quando apareceu o nome dele no noticiário, entrei em desespero. Antes de ir, ele disse: mamãe, te amo, volto em breve. Meu filho era amor, meu filho era sorriso, disse emocionada. A especialista em segurança pública, Jaqueline Muniz, que inclusive está sendo ameaçada, e pretendo falar sobre isso daqui a pouco, espero que dê tempo, mais para o final, na verdade, ela observa que os agentes convocados, em sua maioria, de fato, não tinham qualificação para atuar em operações de alto risco, abre aspas. Em boa medida, são policiais convencionais que tocam a rotina burocrática, investigativa e ostensiva, e não apresentam um padrão elevado de tiro defensivo por modalidade de tiro policial e por tipo de armamento. Este improviso feito pela convocação de policiais sem expertise e preparo técnico adequado para operações policiais especiais amplificou as chances de letalidade e vitimização entre policiais e civis, o que multiplicou a insegurança profissional e institucional, a oportunidade de balas achadas e ou perdidas e de agentes expostos indevidamente. Isto revela a manipulação de policiais como mercadorias políticas e o barateamento de suas vidas, tal qual a vida dos moradores das periferias de onde saíram a maioria dos agentes fluminenses, escreveu a professora em artigo publicado no Brasil de Fato. Post aqui da mídia 1508, junto com o IDMJ racial. Na última quarta-feira, após passarem a manhã recolhendo corpos e levando para a Praça São Lucas, na Penha, familiares e moradores da Penha e do Alemão foram ao Palácio Guanabara, casa do governador, na zona sul do Rio de Janeiro, para protestar contra a chacina em que mais de 130 pessoas foram mortas. Ainda assim, os manifestantes chegaram em frente à sede do governo exigindo o impeachment de Cláudio Castro e denunciando a operação policial como um massacre. Cláudio Castro se tornou o governador que mais matou em operações policiais. Em 2021, no Jacarezinho, 27 pessoas foram assassinadas. Em 2022, na Vila Cruzeiro, foram 23 vítimas. E pelo menos 130 pessoas foram mortas na Penha e no Alemão, apesar dos números oficiais afirmarem 121. 117 pessoas e 4 policiais.
Ao entrevistar moradores da região, todos nos confirmaram um número maior que 130 pessoas. Denunciaram, inclusive, que agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, retiraram corpos do local. Então, essa foi uma primeira manifestação que teve. Ó. Na própria quarta-feira, um dia depois da chacina, moradores do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão fizeram esse protesto lá no Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, né, na sexta tiveram as outras manifestações nacionais que eu citei. Vou mostrar um aqui do Rio também, que foi lá na Penha. Então, mais um post também da mídia 1508 e do IDMJ Racial. Milhares de pessoas realizaram manifestação na Vila Cruzeiro, na Penha, na última sexta-feira, 31, para denunciar o massacre policial do dia 28 de outubro. Familiares, moradores e movimentos sociais se reuniram no Campo da Ordem, na Vila Cruzeiro, e saíram em caminhada pelas ruas da região, com o objetivo de chegar à sede do governo. Dezenas de combis e centenas de mototaxistas seguiram para o Palácio Guanabara, como no dia 29, para protestar contra o governador Cláudio Castro, do PL. Lembrando, para quem não pegou desde o começo, gente, nesse momento está tendo outra manifestação no Rio de Janeiro, em direção ao Palácio Guanabara. Foram ainda fretados diversos ônibus pelos organizadores, com o objetivo de transportar os moradores para a frente da sede do governo do estado. A manifestação, no entanto, acabou sendo interrompida pela Polícia Militar, que montou um esquema de bloqueio na cidade, impedindo que as vans e as motos seguissem pela Avenida Brasil. A repressão interpelou também os motoristas dos ônibus, que se viram obrigados a voltar para o local da concentração, após ouvir dos agentes a ameaça de que iria ter tiro caso concluíssem o trajeto. Aqui algumas fotos da manifestação. Cláudio Castro, porque na favela tem pena de morte. Morador não é criminoso. Mais de 120 vidas perdidas não é sucesso. Chega de massacre. Aqui são cartazes que eu estou lendo, para quem não está vendo. A galera vestida de branco. É isso. Agora eu vou mostrar a manifestação em São Paulo, que foi gigantesca na Avenida Paulista, gente. Como eu falei, eu estava em Belém, mas fiquei feliz de ver que tinha muita gente na rua lá em São Paulo. Enfim, aqui o post da bancada feminista do PSOL. E as manifestações nacionais foram convocadas pela Coalizão Negra por Direitos. Aí tá aqui, ó. Chega de chacina. Ato reúne milhares de pessoas agora em São Paulo contra a política de morte do governo Cláudio Castro. É isso. Bom, postei lá no meu Instagram um trecho da minha fala, a fala que eu fiz no ato lá em Belém. Depois vocês dão uma olhada lá, né? Eu não vou trazer aqui também para não tomar muito tempo. Mas fiquei muito feliz de colar nessa manifestação em Belém, né? Tinha uma boa galera e foi muito reconhecido, muito querido, né? Fiquei muito feliz mesmo. A galera paraense lá, muito acolhedora. Eu vou trazer aqui um vídeo que viralizou semana passada, que é a fala de um deputado pastor de direita criticando o massacre e dizendo que tinham fiéis da igreja dele entre os mortos, que não tinha qualquer envolvimento com o crime. Olha só. Falando aqui é pastor! Quem está falando aqui é pastor! E não é pastor progressista, não! Só de gente, de filho de gente da igreja! Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação,
na favela é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro, como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. Quem está falando aqui é pastor. Essa fala é do deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Ele é pastor de direita, ele começa o vídeo falando, quem está falando aqui é pastor e não é pastor progressista, não. Né? Inclusive, na fala completa dele, ele fala outras besteiras, bobagens, mas esse trecho aqui é importante de compartilhar. Inclusive, eu falei aqui semana passada que quando teve o massacre, o Nicolas Ferreira, que se diz cristão, subiu na tribuna da Câmara dos Deputados para falar: aconteceu a maior faxina da história do Rio de Janeiro, comemorou, exaltou, parabenizou o Cláudio Castro, que é do partido dele, o PL, os policiais, e termina o vídeo falando mais ou menos assim, né, que Deus coloque a mão sobre os policiais para que eles possam matar mais ainda. Ele clama a Deus para que tenha mais mortes, mais homicídios, mais assassinatos. Né? O não matarás, assim, ele apagou dos 10 mandamentos e ele vai... Só o que ele quer, que ele vai ver, né? Mas, enfim. E aí, quando o Nicolas fez essa fala, teve uma coisa que eu pensei. Quem é de periferia, quem é de favela, ou pelo menos tem contato, né, com a militância, por exemplo, sabe que nas favelas está cheio de eleitores e apoiadores do Nicolas Ferreira, cheio de eleitores e apoiadores do Cláudio Castro, cheio de eleitores e apoiadores do PL, do Bolsonaro, do bolsonarismo e da extrema-direita, inclusive no meio do crime, viu? Mas, enfim, então tá cheio de apoiadores da extrema-direita dentro das favelas. Quando eu vi o Nicolas falando aquilo, eu pensei assim, mano, eu tenho certeza absoluta que entre os mortos, ou pelo menos entre as mães dos mortos, tem apoiadores e apoiadoras do Nicolas. E do Cláudio Castro. Isso é óbvio, né? O Cláudio Castro foi eleito em primeiro turno com 60% dos votos. E eu não estou falando isso aqui para condenar o povo. Aqui não tem aquele papinho da esquerda liberal de bem feito, vocês votaram, agora se danem aqui. Ninguém fala isso. A reflexão que eu quero trazer é outra. É para extrema-direita. Quando eles fazem essas falas, né, por exemplo, eu não lembro quem falou assim, porque... Acho que foi o próprio Nicolas, né? Porque a esquerda está lamentando que perdeu 120 eleitores. É muito mais provável que essas pessoas fossem eleitores do Cláudio Castro. Se elas não, suas mães, seus pais, seus familiares. Sabe? Eu não consegui trazer aqui também, mas teve uma fala do... Não consegui achar para trazer, rápido, não é tempo. Do líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, né, líder do PL na Câmara dos Deputados, né, tem uma reportagem que ele teria dito assim, né, vocês estão doidos de comemorar, né, vou ver se eu acho aqui, acho que é importante, Sóstenes, vou colocar, vocês estão doidos de comemorar o massacre? Por que ele falou isso, né, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Foi a pergunta que o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse aos seus colegas bolsonaristas que queriam realizar 1 minuto de aplausos pelos mortos na ação policial no Rio de Janeiro. Mas, enfim, o Sóstenes diz isso, né, que ele visita essas igrejas, ele conhece essas mães, e seria loucura comemorar essas mortes. Vocês entendem, gente, como que a extrema-direita ela tem essa presença dentro das favelas, dentro das periferias, principalmente através de igrejas? E aí, por um lado, mata, mas por outro lado, está lá fazendo campanha eleitoral no ano seguinte, conquistando esses votos, que as pessoas, inclusive, muitas vezes não ligam uma coisa com a outra, muita gente nem sabe. Eita, porra. Muita gente nem sabe que os governadores comandam as polícias. Mas, enfim, voltando então, né? Eu pensei isso, mano, o Nicolas está falando isso, mas eu tenho certeza de que entre os mortos e entre as mães tem apoiadores dele. Tenho certeza, certeza. Assim, importante destacar, né, que essa fala do Ottoni aí foi até melhor do que de muita gente na esquerda, viu?
A esquerda institucional, uma parte dela, principalmente PT e companhia, num primeiro momento, eles silenciaram sobre a chacina. Num primeiro momento, silenciaram. Num primeiro momento, governistas, lulistas com grande relevância, né, ficaram em silêncio. Por quê? Porque estavam com medo de falar. Como mídias, e o próprio Sóstenes falou, né, a chacina ela colocou a esquerda na defensiva. Essa esquerda covarde aí, lulista, que não sabia como lidar. Né, porque principalmente parlamentares do PSOL, eu destaco aqui a deputada Renata Souza, para mim a melhor deputada estadual do Rio de Janeiro, ela estava lá na linha de frente, junto com as mães, nas manifestações, pedindo impeachment do Cláudio Castro, ela não se curvou de forma alguma. Então, primeiro foi isso, parte da esquerda lulista, grande parte com silêncio, e na sequência fez pior, começou a apoiar a chacina. De diferentes formas, né? O Quaquá, que é o presidente do PT no Rio de Janeiro, falou que a operação foi necessária. Essa foi a posição dele. Teve jornalista petista fazendo matéria falando isso, né, que o povo odeia bandido, então a gente precisa apoiar a polícia e, sabe, gente, coisas bizarras. É a esquerda que a direita gosta. Depois eles falam da gente, né? E aí, por outro lado, um pastor de direita, porque ele sim tem presença na comunidade, tem contato com a base, ele sabe o que falar. Quem não tem contato, fica com esse medo. Porque se eu falar, vão achar que eu estou defendendo o bandido. Vai ter um lado que vai sim, mas vai ter o lado que é o lado da comunidade que vai ficar junto com você. Tá ligado? E é isso, não tem como agradar todo mundo. Você prefere agradar quem? Esses reacionários que estão querendo ver sangue, sangue, sangue? Ou agradar os moradores daquela comunidade que perderam parentes, amigos, dias de aula, dias de trabalho? Que ainda tem isso, né? Os outros impactos, consultas médicas, ficaram com danos psicológicos, crianças que vão guardar para sempre na vida delas a visão de um homem decapitado no meio da rua, junto com outros 60 corpos. E aí esse deputado aí, que inclusive, né, como foi lembrado aqui, bolsonarista também, não sei se ele ainda é, né, tá tendo falas e posicionamentos que estão até melhores do que dessa esquerda mais lulista e petista. E olha essa outra fala que ele fez aqui mais recentemente. Presta atenção até o final, né? Porque, assim, a princípio, eu achei estranha, mas depois a gente entende qual que é a lógica do que ele está querendo dizer. Olha, eu começo esse pronunciamento aplaudindo o governador do estado do Rio de Janeiro. Olha, o ibope dele subiu. Tinha pouca gente que sabia que era o governador, agora já sabe. Ou seja, o governador agora, porque fez aquela incursão lá no Complexo da Penha, lá no Complexo do Alemão, já bateu pesquisa e a maioria da nossa população carioca e fluminense apoiou o governador. Mas apoiou por quê? Apoiou porque o carioca e o fluminense já não aguenta mais o crime organizado. E entende que se matar o criminoso, está resolvido o problema. Só que, na verdade, não está resolvido o problema. O território não foi tomado, governador. 4 policiais morreram. E em nome de que eles morreram? A boca de fumo ainda está no mesmo lugar. E a pressão que a população da favela, do Complexo da Penha e da Maré vivem, imposto pelos criminosos, continua lá. Mas os policiais foram mortos. Mas é que para o governo do Rio, morrer policial é efeito colateral. Agora vai dizer que é efeito colateral para os filhos. Vai dizer que é efeito colateral para os parentes. Agora preste atenção, governador. O senhor fez toda esta operação para pegar o DOCA. E não pegou o DOCA, governador. Agora eu estou sabendo, estão falando no Rio de Janeiro, que o DOCA está lá na Rocinha. Eu quero pedir ao governador, vamos fazer a mesma operação na Rocinha. Mas agora, governador, é para matar 200, é para matar geral, na Rocinha. Caveira, mas na Rocinha não. E
por que na Rocinha não? Porque São Conrado é ali do lado. Não, vá que uma bala de fuzil entre na casa do desembargador. Vá que uma bala de fuzil chegue lá no Leblon. Já pensou uma bala de fuzil entrando pela janela da PUC? Aí não pode. Agora, quando é no Complexo do Alemão ou no Complexo da PEN, aí dá. Dá por quê? É Inhaúma, é Ramos, é Olaria, é Bom Sucesso, é bairro de pobre, governador. Agora, eu quero ver fazer a mesma coisa na Rocinha. Isso o senhor não faz. Olha, eu começo esse pronunciamento É isso, gente. Além de tudo isso, né, como ele fala, a Rocinha está ali na zona sul, do lado de São Conrado, enfim, ele tem uma série de favelas ali na zona sul do Rio de Janeiro, coladas com bairros nobres, né? Os bairros mais caros do Rio de Janeiro estão ali na zona sul, São Conrado, Copacabana, Ipanema, enfim, puxando ali para a zona oeste, agora vai ser zona sudoeste, né? Barra da Tijuca, colada com a Cidade de Deus. Então, todos esses bairros nobres do Rio de Janeiro estão colados com favelas, com a própria Rocinha, com a Cidade de Deus, com o PPG, né, o Complexo Pavãozinho Cantagalo. Não acontecem essas operações nessas favelas. Não acontecem essas operações nessas favelas. Porque estão ali, colados com esses bairros nobres. É perigoso, como ele diz, né, que tem uma bala perdida que atinja São Conrado, Ipanema, etc. Copacabana, imagina. Para além disso, são favelas turísticas. Turistas, inclusive turistas europeus, turistas assim, internacionais, gringos, fazem turismo nessas favelas. Sempre que você for na Rocinha, agora, se você for lá, vai ter um carrinho de safari subindo lá, cheio de holandês, tirando foto, como se estivesse num safari, tá ligado? Então não tem como eles fazerem essas operações nessas favelas. Uma outra coisa, né? Eles supostamente foram atrás lá do líder, lá do chefão do Comando Vermelho, esse Doca, que não prenderam, que não acharam. E aí, no começo desse ano, teve uma operação lá no chamado Complexo de Israel, que lá já é o TCP, outra facção, né? Que era também para supostamente prender lá o chefão, né? O Peixão, se eu não me engano. E não prenderam também. E aí, dizem, né? E eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui, ó, dizem, conhecidos meus do Rio de Janeiro, que supostamente policiais teriam chegado antes da operação na favela, levado esse Peixão de Camburão para fora da favela, para então começar a operação. Supostamente isso teria acontecido, segundo dizem conhecidos meus da Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu não duvido nem um pouco que isso seja verdade. E não duvido que isso possa supostamente ter acontecido nessa operação também. Enfim. Então é isso. Agora eu vou trazer outra fala aqui para vocês, que é de uma esposa de um morador que foi baleado e está internado. Para além... Ah, sim, outra coisa, desculpa, é importante falar, né? Também não tem essas operações nos bairros dominados pela milícia, viu? A maior parte do Rio de Janeiro não é dominada por Comando Vermelho, é pela milícia. Você não vai ver esse tipo de operação acontecendo lá, não. Enfim. Além dos mortos, tiveram feridos, moradores feridos. E aí, vou trazer aqui o relato de uma dessas moradoras. Aconteceu uma audiência pública na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sobre isso. Se eu não me engano, puxada pela deputada Renata Souza, do PSOL. E aí, essa mulher falou, ó, o relato de Karine Almeida é devastador. Seu marido, um homem trabalhador, foi baleado no rosto por policiais durante a chacina no Rio. Quando viram que ele era inocente, os agentes forjaram a cena e colocaram a arma ao lado do corpo. Um crime dentro do crime. Revoltante. Porque além do meu esposo estar no hospital lutando pela vida, ele ainda está preso, sem direito de visita.
Nós não podemos nem chegar perto dele para dizer: estamos aqui, estamos com você. Eles estão impedindo a gente de visitar o Douglas. Estão tratando o Douglas como bandido. E o Douglas não é bandido. Os policiais estavam desesperados quando viram que tinham atirado em um morador, em um trabalhador, e queriam tirar a cena do crime de qualquer jeito. Não teve perícia no local. Os pneus do carro, conforme bateram no meio-fio do condomínio, estourou os 2 pneus. Eles arrumaram rodas e trocaram os pneus do carro no local. Eles revistaram o carro inteiro. Tem vídeos, temos provas deles revistando o carro. E a única coisa que tinha dentro do carro era o nosso material de trabalho e as mochilas de escola dos meus filhos. Porque o carro era usado para isso. Era usado para trabalho e levar e buscar os meus filhos da escola. Imagine se eu e meus filhos estivessem dentro do carro naquele momento. Mais de 5 tiros acertaram o carro. E com essa revista nós temos provas, vídeos, que não tinha arma nenhuma no local. E nós temos mais de 100 testemunhas moradoras do condomínio que presenciaram naquele momento e não viram ele saindo do carro com arma. E eles estão alegando que o Douglas trocou tiro com a polícia com uma arma 32 e saiu do carro armado. Nós temos vídeos e provas que ele saiu do carro desarmado e não tinha arma no local. Eles fizeram de tudo para retirar o meu carro e levar para a delegacia. A arma só foi apresentada 5 horas depois na delegacia. Então nós estamos aqui lutando por justiça. O Douglas não é bandido. O Douglas, ele é um trabalhador. O Douglas, ele é um pai de família. Justiça! Para além de um trabalhador baleado no rosto, internado, também teve uma mulher, uma trabalhadora, uma faxineira que foi presa. Presa porque ela estava filmando a operação e ela impediu que os policiais invadissem a casa dela. Bateram nela, puxaram o cabelo dela e não tinha ninguém lá dentro. A faxineira presa por fazer live da polícia em sua casa durante a operação no Rio. A faxineira Gabriela Cristina Elias de Jesus, moradora do Complexo da Penha, foi presa e pode responder por associação ao tráfico por ter feito uma live filmando agentes durante a mega operação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O relato da prisão foi feito à BBC pela mãe de Gabriela, Selma Elias de Jesus, de 62 anos, segundo quem a faxineira fez as lives enquanto tentava impedir que policiais invadissem sua casa, em meio ao tiroteio entre os agentes e integrantes da facção. Abre aspas. Bateram nela, puxaram o cabelo dela, e não tinha ninguém lá dentro. Contou Selma à BBC News Brasil na quarta-feira, um dia depois da operação, e quando a filha ainda não havia sido liberada. Abre aspas. Eles, os policiais, estavam querendo entrar dentro da casa dela. Só tinha mulher e criança, e ela não queria deixar eles entrarem. Ela falou, a operação de vocês, o trabalho de vocês é aí fora, não é aqui dentro. Ainda segundo a moradora, os agentes usaram spray de pimenta dentro da casa, afetando uma criança de 2 anos. A criança passou mal, ficou com febre. Tudo isso está gravado. Selma se refere à live que Gabriela e ao menos uma das amigas fizeram no momento da operação e registraram a imagem dos policiais entrando em sua casa. A BBC News Brasil viu 2 vídeos curtos gravados pelas moradoras. Em um deles, policiais estão na porta e é possível identificar algumas crianças na casa, inclusive a criança de colo mencionada por Selma. Uma mulher grava uma live e um outro celular a grava. A mulher diz, vacilão são vocês, nós somos certo pelo certo, nós somos moradores, não é traficante não. Em outro vídeo, um policial dá voz de prisão a uma mulher em meio a gritos e latido de cachorro. Um adolescente aparece na cena. Alguém grita, é trabalhador. Segundo Selma, só havia mulheres, crianças e um adolescente dentro da residência. Por isso a resistência em deixar que os agentes entrassem. Apenas Gabriela foi levada pelos policiais. Quando falou com a reportagem, Selma temia que a filha pudesse ter seu nome envolvido em outras atividades ilícitas. Abre aspas. Ela foi dada como bandida algemada. Eles estão falando que ela é do tráfico. Ela não é do tráfico. Ela tem um filho de 6 anos. Ela faz faxina. Faz o dinheirinho dela, paga o aluguel, contou.
Questionada sobre o caso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro disse à reportagem avaliar ser um exagero interpretar a conduta de Gabriela como indicativa de associação para o tráfico. Abre aspas. Me parece demasiado, porque é estritamente especulativo. Como há advogado no caso, não podemos avançar nas informações além disso, disse um defensor público. A reportagem buscou Gabriela e os familiares para comentar a acusação do MP, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O professor de Direito Penal da FGV Direito Rio, Tiago Bottino, questiona a argumentação do Ministério Público contra a faxineira. Abre aspas. O que é uma associação para o tráfico? A pessoa que de uma forma estável, repetida... Aliás, o que é uma associação para o tráfico? A pessoa que de uma forma estável, repetida, auxilia a prática desse crime específico. Uma live não caracteriza uma associação estável. Nada mais é do que ela se protegendo contra a invasão da casa dela. Visitar qualquer pessoa jamais pode ser entendido como indício de associação para o tráfico. Do contrário, todas as mães, irmãs, filhas e avós seriam suspeitas do mesmo crime, disse Bottino. Se as pessoas já estavam invadindo a casa dela e estavam trocando tiros com outras pessoas, se os policiais já estavam invadindo a casa dela e estavam trocando tiros com outras pessoas em risco, eles já... Calma, vamos lá. Os policiais, eles tentaram invadir a casa dela alegando que era para se proteger dos tiros, né? E aí ela... O que o professor aqui diz de direito, né? Os policiais já estavam em risco. Então, quem estava agora em risco em razão da invasão deles era ela. Eles colocaram ela em risco. Ela não colocou eles em risco. Né? Então, imagina, eles estão trocando tiros lá com os traficantes. Você quer entrar na casa da mulher para ela e a família tomar tiro também, gente? Só, né, elas, mulheres, crianças e um adolescente dentro de casa. E aí eles queriam invadir a casa dela para levar os tiros lá para dentro também, pelo amor de Deus. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo num bairro nobre, gente? Vocês conseguem imaginar tudo aqui acontecendo, começando pela própria operação, uma mega operação acontecendo dentro de Alphaville dessa forma, com tiros e 120 mortes. Para além disso, os policiais tentando invadir um condomínio, um apartamento, uma mansão, os moradores não deixam, os policiais jogam spray de pimenta dentro dessa mansão, atingem uma criança de 2 anos de idade e a mulher ainda é presa, a mãe ainda é presa. É surreal, gente. Eu digo isso há anos, eu vou morrer dizendo que não existe Estado democrático de direito porra nenhuma nesse país. Em geral, mas principalmente para a periferia, para os moradores de favelas, aldeias, territórios indígenas, quilombolas, etc. Bom, agora vamos entrar, né, tenho 20 minutos aí, eu não poderia deixar de falar sobre as pesquisas que saíram nesses últimos dias. Pesquisas preocupantes, né, que com certeza deixaram muitas pessoas de esquerda preocupadas, para dizer o mínimo. Algumas ficaram revoltadas, com ódio do povo, inclusive, né? Muitas surpresas, muitas sem entender. Mas isso aqui não é surpreendente. É lamentável, mas não surpreende. Então, o que o Brasil pensa sobre a mega operação no Rio? Post do perfil prof.política no Instagram. A nova pesquisa Atlas Intel traz um retrato incômodo do Brasil. Mais da metade dos brasileiros, 55%, e 62% dos cariocas aprovam a mega operação policial que deixou 121 mortos no Rio. Mas o dado mais surpreendente vem das favelas. Entre moradores de favelas, o apoio à operação chega a 81% no Brasil e 88% no Rio. Ou seja, quem mais sofre com a presença diária da violência policial e do crime é quem mais apoia a repressão. Isso diz muito sobre o estado de esgotamento social no país. Para entender esse apoio, é preciso olhar para a experiência cotidiana. 70% dos cariocas dizem que a criminalidade em sua cidade é muito alta. Mais da metade presenciou algum crime nos últimos 3 meses, o dobro da média nacional. Esse dado ajuda a explicar por que a operação, ainda que violenta e letal, é vista como necessária. Quando o medo se torna política pública, a violência passa a ser percebida como ordem. Mesmo com 117 mortos, a maioria, 53% no Brasil e 62% no Rio, considera adequado o nível de força policial.
56% dos brasileiros querem mais operações como essa. É o sintoma de um país que normalizou o estado de exceção. É importante destacar uma coisa, né, gente? 56% querem mais operações como essa, mas tem 44% aí que não quer. Então tem os dois lados aí, né? É importante que fique claro que não é um consenso e também não é uma maioria esmagadora, né? Ó, 53% dos brasileiros apoiam, mas tem outros 47% que não apoiam. Há nuances. 60% dos brasileiros reconhecem que a operação também teve motivação política, um dado que mostra certa consciência crítica, ainda que sem efeito prático. A pesquisa também mostra o custo psicológico dessa normalização. 81% dos cariocas dizem sentir medo de sair de casa por causa da violência. No Brasil, esse número é de 43%. O medo virou parte da rotina democrática e a política refém dele. E há um paradoxo ético. 65% dos cariocas acreditam que os mortos eram criminosos, mas 27% dizem que eram criminosos e vítimas ao mesmo tempo. Um reconhecimento silencioso de que o sistema de segurança produz vítimas, mesmo quando acerta. A direita tenta capitalizar o clima de guerra ao crime, enquanto o governo Lula evita o tema. No meio disso, o discurso da força ganha legitimidade e a política perde a sua. A segurança pública virou a nova fronteira do populismo. Em resumo, a pesquisa revela um país cansado, amedrontado e descrente. Quando a confiança nas instituições some, a bala substitui o voto. E o maior risco é achar que isso é normal. Como diz aqui, trava no sistema, para mim, 53% é surpreendente, ainda mais com toda a mídia glorificando isso todo dia, o tempo todo. Pois é, né? Apesar disso, ainda não é um número maior. As perguntas são enviesadas, o povo vai responder aquilo que a pesquisa quer que eles respondam, isso é verdade, mas ainda assim eu não duvido não que a maioria apoie, viu? Eu não duvido. Estou lendo aqui o chat. Bom, vou pegar outra pesquisa aqui com outros dados. E essa aqui, preocupante. Segundo a Genial Quest, 72% dos moradores do Rio de Janeiro são a favor de enquadrar facções como grupo terrorista. 1.500 entrevistados. Essa pesquisa aqui é interessante porque mostra alguns dados péssimos e alguns dados interessantes para a gente, mas percebam como que as grandes mídias vão divulgar da forma como elas querem, né? Então aqui no caso o UOL destacou isso, né? Destacou esse dado de que 72% são a favor de enquadrar as facções como grupos terroristas, mas eles não destacaram outros dados, né? Então, vamos ver aqui outros dados. População, no geral, acha que poderosos das facções estão nos bairros ricos, não das favelas. Olha isso, gente. 80% da população entende que os poderosos das facções estão nos bairros ricos, não nas favelas. Maioria apoia aumentar a pena para faccionados condenados por homicídio. 85% aprova. 81% concorda que policiais têm que usar câmeras corporais. Maioria acha que a polícia militar do Rio de Janeiro está cooptada pela milícia e facções. 62%. Pergunta: facções só controlam o Rio de Janeiro porque as autoridades não fazem nada? 77% concorda. Governo federal deve decretar uma GLO que autoriza o uso das Forças Armadas na segurança? Aí diz que 59% apoia. Gente, quem que sabe o que é GLO? Sabe? Então, de fato, as pesquisas têm enviesamentos, né? Esse aqui é um deles. Porque, o governo federal deve decretar uma GLO, as pessoas não sabem nem o que é governo federal. Essa é a verdade. As pessoas não sabem o que é governo federal. Muito menos o que é GLO. Então, é um tipo de pergunta que as pessoas respondem qualquer coisa, sabe?
provavelmente elas vão se guiar por isso aqui, né? Autoriza o uso das Forças Armadas na segurança, ou seja, mais segurança, mais, né, Forças Armadas. Então as pessoas vão responder o que elas acham que é. Concorda com a criação de um escritório de emergência para o combate ao crime organizado? 94% disse que sim. Bandido bom é bandido morto? 51% concorda. 42% discorda, 5% não sabe, 2% não concorda e nem discorda. Ou seja, 49% está meio a meio, né? Tendo em vista também que essas pesquisas elas têm uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Então, aparentemente, metade do Brasil concorda e metade do Brasil discorda da afirmação de que bandido bom é bandido morto. Bom, mais uma pesquisa aqui, mais alguns dados, e essa aqui é bastante importante, viu, gente? Para ver a confusão que existe aí na nossa população. Também da Genial Quest. Maioria diz que Rio de Janeiro está menos seguro após mega operação policial. A mega operação policial contra o Comando Vermelho, realizada na última terça-feira, 28, na zona norte do Rio de Janeiro, não trouxe mais segurança à população carioca. Ao contrário, para 52% dos 1.500 entrevistados em todo o estado, após o ataque que matou 121 pessoas, o Rio está menos seguro, segundo pesquisa da Genial Quest. Para 35% das pessoas ouvidas, porém, a cidade está mais segura. Entre as mulheres, a percepção de aumento da insegurança é maior. Cerca de 60% delas acreditam que o Estado está menos seguro após a operação. Já os homens têm outro sentimento. 45% veem o Rio mais seguro, enquanto 44% acreditam que está menos seguro. Essa percepção de aumento da insegurança é comum aos entrevistados de todas as faixas etárias e de renda. Também está presente em todos os níveis de escolaridade. Para 87% dos entrevistados, o Rio de Janeiro vive uma situação de guerra. Só 13% não tem essa percepção. Enfim, também é importante destacar isso, gente. A pesquisa ela traz resultados bem diferentes entre mulheres e homens. O apoio a essa operação é maior entre os homens. Olha que loucura. O que eu falei, né, mano? Quem são as vítimas dessas operações? Quem morre? Quem o Estado mata? Os homens. Quem fica para lutar por esses homens? Quem fica com o luto e com a luta? São as mulheres. E as mulheres têm essa percepção maior de que essas operações não são o caminho, são contrárias a essas matanças, enquanto os próprios homens apoiam. Os próprios homens que são as maiores vítimas apoiam. Vamos aí para uma última pesquisa, mais alguns dados. Já encaminhando aqui para o final, né, da live, do programa. Pesquisa Quest. Após mega operação, aprovação de Cláudio Castro sobe 10 pontos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, viu a aprovação subir de 43% para 53% após a mega operação policial contra o Comando Vermelho. Já falei tudo isso aqui várias vezes, mas enfim. Já a aprovação do presidente Lula oscilou dentro da margem de erro. Os números foram divulgados no domingo e correspondem ao levantamento mais recente do Instituto Quest. A melhora da avaliação de Castro é na comparação mensal com agosto. Naquele mês, a desaprovação era de 41% e oscilou para 40%, dentro da margem de erro. O governador, porém, conseguiu converter indecisos a seu favor. Em agosto, 16% não conseguia responder se aprovava ou desaprovava o chefe do Executivo Fluminense. Em outubro, o número caiu para 7 pontos percentuais. Segundo o cientista político Felipe Nunes, coordenador da pesquisa, o crescimento expressivo da aprovação de Castro se deve ao motivo de que a maioria dos cidadãos fluminenses acreditam que a mega operação foi ordenada para combater a facção criminosa e não para ganho de dividendos políticos. De acordo com a pesquisa, 54% disse que o motivo da incursão no território do CV foi combater o crime organizado, enquanto 40% disse que a mega operação visava fazer uma ação para ganhar popularidade. O que é um número expressivo, 40%, né? Apesar de não ser a maioria. Enfim, então é isso. Então, a popularidade desse demônio subiu.
E sim, né, como estão falando, as pesquisas são enviesadas, mas, gente, isso aqui não é mentira, não. É lamentável, a gente percebe isso muito facilmente pelas redes sociais, ou até pelas ruas. O apoio está sendo muito grande, sim, infelizmente. Tá ligado? Até aqui no próprio chat aqui, né? Como que os nossos programas, o meu, Manhã Brasil, Noite Brasil, foram inundados nessas últimas semanas de comentários, às vezes do nosso próprio público, apoiando a matança, sabe? Tá complicado, mano. Eu falei, teve figuras do PT apoiando. Quaquá, que é presidente do PT no estado do Rio de Janeiro, sabe? E assim, eu entendi uma coisa essa semana, né? Eu entendi uma coisa que ficou muito clara para mim. As pessoas não querem solução, as pessoas querem vingança. Claro, querem solução também, mas antes da solução elas querem que algo seja feito imediatamente, mesmo que isso não solucione nada, mesmo que isso não resolva nada, só quer ter essa sensação de que algo está sendo feito. Tá ligado? Eu falei semana passada, eu comecei o programa bem desanimado, né, dizendo que para mim o debate sobre segurança pública está perdido, porque não tem como bater de frente com essas mídias, essas grandes mídias que estão o tempo inteiro martelando na cabeça da população que tem que apoiar esse tipo de matança. Não tem como bater de frente com isso, sabe? É uma luta muito desigual, é uma guerra desigual. Eles estão vindo com bazuca, fuzil, canhão e tanque de guerra, e a gente está com faca de cortar pão, gente. É muito desigual. Sabe? Então, as pessoas apoiam isso por quê? Porque elas são induzidas. É isso. Essas pesquisas elas são interessantes também porque elas mostram essa contradição, né? Então, a maioria apoia o tipo de operação, mas a maioria também diz que não se está sentindo mais seguro, se sente mais inseguro. Então, você vê, existem opiniões que as pessoas dão baseadas no que dizem para elas, baseado no que as redes sociais estão falando, baseado no que as mídias estão falando. Aí, a partir disso, as pessoas formam essa opinião de apoiar esse tipo de operação, porque elas acreditam que é assim que vai se combater o crime. Por outro lado, na prática, quem vive essa realidade no dia a dia não está se sentindo mais seguro. Entendeu? Então, uma coisa as pessoas elas formam algumas opiniões com a cabeça da mídia e outras opiniões com o seu pé no chão. O pé no chão diz que a vida está mais insegura. A cabeça da mídia diz que não, isso é necessário. E aí o que eu falei também, a gente vai vir com análise social, histórica, olha, é isso. As pessoas, eu não quero saber. Quero que faça alguma coisa imediatamente. Aí mata, pronto, fez alguma coisa, apoia, porque a insegurança é grande, tá ligado? É compreensível, mas é absurdo. É lamentável. E mais lamentável ainda que figuras ditas de esquerda estejam seguindo essa fórmula, sabe? O povo quer resposta rápida, o povo quer solução imediata. Então vamos fazer o quê? Vamos matar também. Vamos seguir a fórmula da extrema-direita, que é o que os governadores petistas, os prefeitos petistas, como Quaquá, estão fazendo. E aí, enfim, teve aquela bizarrice do Cláudio Castro sendo aplaudido na missa, né? Não vou conseguir passar, infelizmente está acabando o tempo do programa, mas eu vou deixar um link aqui para vocês de um texto de um arcebispo da Igreja Católica de uma cidade do Espírito Santo. Ele publicou um texto muito bom aqui falando contra essa comemoração. Né? O título do texto dele é Quando o cristão comemora a morte, o evangelho se cala. Então esse arcebispo ele criticou, por exemplo, isso, né? O Cláudio Castro sendo aplaudido de pé numa igreja católica lá no Rio de Janeiro, depois dessa matança. Para além de toda essa comemoração que está tendo nas redes sociais. E aí, olha só o que o Cláudio Castro falou, né? Já disseram aqui no chat, mas preciso mostrar. Não satisfeito com a matança de 121, Castro anuncia mais 10 operações no Rio de Janeiro. O governador se empolga com o aumento da popularidade e quer repetir a dose. O saldo macabro de 121 mortos não foi o bastante para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. A mega operação da última semana nos complexos da Penha do Alemão virou para o governo fluminense uma espécie de trunfo político. Agora, embalado por pesquisas que apontam alta em sua popularidade, o governador anunciou que 10 novas ações policiais já estão prontas para acontecer. Temos mais 10 operações agendadas, afirmou Castro em entrevista a Lauro Jardim, do jornal O Globo. O governador diz ter obtido autorização judicial para todas elas. Segundo ele, as novas incursões não serão ocupações permanentes, mas intervenções pontuais de retomada de território. Uma dessas operações está prevista para começar em dezembro em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.
outras devem ocorrer diariamente na Baixada Fluminense. E aí, em meio a tudo isso, está acontecendo o que eu falei do processo de cassação do Cláudio Castro. Deixa eu procurar aqui o link. É tanta coisa, gente, tantos links que eu queria mostrar hoje, infelizmente não vai dar tempo. Falar sobre essa tentativa de classificar as facções como grupos terroristas, que é uma coisa que o Cláudio Castro está tentando fazer, a extrema-direita em peso apoiando, e a estratégia que está por trás disso, que na verdade é para que os Estados Unidos intervenham na política brasileira. Então isso vem todo esse combo aí de meses do Eduardo Bolsonaro lá, tentando articular com o Trump essas sanções, essas tarifas ao Brasil, faz tudo parte desse combo, Isso está sendo bastante falado aqui nos outros programas do canal, não vou conseguir falar sobre isso aqui hoje, infelizmente. Mas vamos pular para isso daqui, que é: relatora vota pela cassação e inelegibilidade de Castro no TSE. A ministra Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral, votou nesta terça-feira pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, no processo em que ele é acusado de criar cerca de 27 mil cargos fantasmas com pagamentos em dinheiro vivo para promover a sua candidatura à reeleição em 2022, o que configura abuso de poder. Relatora do processo, Galotti também votou pela condenação do ex-vice-governador Tiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. A ministra foi a única a votar. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Galotti também votou pela inelegibilidade dos acusados, com retotalização dos votos para deputado estadual no Rio e novas eleições para os cargos de governador e vice. Se a posição se confirmar, assumirá interinamente o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto. A ministra ainda votou por multar Castro e Bacelar por prática de conduta vedada em 100 mil unidades fiscais de referência, patamar máximo previsto na lei das eleições. Castro e Bacelar são acusados de conceber uma folha de pagamento secreta com 27 mil cargos temporários no Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eles foram descobertos quando bancos informaram saques de dinheiro vivo na boca do caixa. Dezenas de milhares de pessoas fizeram retiradas de um total de 248 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, os depoimentos de testemunhas não deixam dúvidas sobre o conhecimento e anuência de Castro Bacelar e do ex-vice-governador Tiago Pampolha sobre os fatos. O interesse eleitoral era evidente, conforme a denúncia, por meio do oferecimento de trabalho, materiais, serviços à população, incutindo na mente do eleitorado as imagens dos representados como responsáveis diretos pelas benesses, evidenciando a promoção de tais atos em favor de suas candidaturas, inclusive sendo imposta referência a eles através das marcações nas páginas dos projetos e ou seus coordenadores nas redes sociais. Enfim, eu não vou ler tudo aqui, depois vocês leem se tiver interesse do resto, mas é isso. Então, está tendo esse processo aí de cassação. A relatora do caso, a ministra, votou a favor de que Cláudio Castro perca seu mandato, fique inelegível por 8 anos, mas outro ministro pediu vistas, ou seja, o processo foi paralisado e só vai ser retomado no ano que vem, é o que tudo indica. É foda, né? Vai ficar alguns meses o processo parado. E ano que vem tem eleição. Cláudio Castro, se não for tornado inelegível, vem forte como candidato ao Senado, ou até mesmo à presidência, se ele quiser e se o PL assim decidir. Deu 6 horas, eu preciso encerrar, mas eu preciso mostrar só... Deixa eu ver, gente. Eu preciso mostrar mais uma coisa, pelo menos. Deixa eu ver se eu vou... Só um segundo aí. Se a Thalita e o Leandro estiverem aqui esperando, gente, só mais uns 4 minutinhos, até as 6h05, eu vou tentar terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Atualização sobre o caso do TH Joias, ameaçando delatar o Cláudio Castro. Falamos aqui sobre ele semana passada. TH Joias, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, preso por fornecer armas para o Comando Vermelho, teria ameaçado delatar Cláudio Castro. Olha só, quem disse isso foi o ex-governador do Rio, o Antony Garotinho.